A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Neste momento estarei gravando mais um momento com Deus, um momento de reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas. Se você está com a sua Bíblia aí aberta, por favor, acompanhe comigo a leitura da palavra que se encontra no livro de Jó, no seu capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, que diz assim: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodar a terra e passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, neste momento nós vamos entender o propósito e a finalidade da nossa fé diante de toda e qualquer situação. A Bíblia menciona a história de Jó. A Bíblia relata que ele era um homem íntegro e justo, um homem reto, um homem que vivia segundo os preceitos e segundo a vontade de Deus. Era um homem que tinha comunhão com o Senhor. A Bíblia nos relata, nós acabamos de ler, que dia após dia, quando seus filhos faziam algumas festinhas, a Bíblia fala que ele, por precaução, chegava até Deus e oferecia um holocausto que representava a limpeza espiritual dos filhos dele. Então, toda vez que os filhos se reuniam, ele achava no seu coração que os filhos falou algo que desagradou a Deus, ou até uma das suas filhas também, e por precaução, por achar que um dos filhos fez isso, ele chegava até Deus e oferecia um sacrifício a Deus de madrugada, porque achava ele que um dos seus filhos tinha falado ou mencionado algo contra o Senhor. Observe que este homem tinha um cuidado em, aleluia, em não pecar, em não errar, um cuidado em obedecer à vontade de Deus na sua vida. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico que existia no Oriente, em números de bois, de gados, em números de servos, de servas. O homem tinha tudo ao seu redor, tudo à sua disposição. Eu já quero abrir um parêntese aqui, porque muitas pessoas falam que um rico não consegue ter intimidade com Deus.
Mas a prova viva disso é que Jó, ele foi o homem mais rico do Oriente e também, louvado seja Deus, ele tinha muita comunhão com Deus. Então, quando Deus quer, aleluia, fazer o homem prosperar, Deus faz. E louvado seja Deus. E se o homem ou a mulher que Deus fizer prosperar, ele tiver uma comunhão ativa com Deus, o dinheiro ou qualquer bem material não vai fazer ofuscar o brilho do Espírito Santo que existe na vida dessa pessoa, louvado seja Deus. Então não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa tem condição, se a pessoa não tem. O que importa, aleluia, é a pessoa saber das suas origens, saber de onde saiu, saber o que tinha e agradecer a Deus todos os dias por aquilo que possui. A Bíblia fala que certo dia os anjos vieram na presença do Senhor, o nosso Deus, e juntamente com os anjos, Satanás no meio também se apresentou a Deus. E Deus, naquele momento, pergunta a Satanás da onde ele viera. A Bíblia fala que Satanás responde a Deus da seguinte maneira, ele diz: eu vim da terra e de perambular por ela. A Bíblia já é clara ao dizer que Satanás é o príncipe dessa era. Satanás, aleluia, ele foi jogado do céu como uma forma de castigo por desobediência à voz de Deus. E louvado seja Deus, hoje a Bíblia fala que Satanás ele anda como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar, louvado seja Deus. Mas entre esse leão e a presa, que muitas das vezes somos nós, existe uma proteção divina, aleluia. Existe um cuidado de Deus para as nossas vidas, e esse cuidado se chama Espírito Santo, que está a todo momento intercedendo por nós e enviando seus anjos para nos proteger, louvado seja Deus. Então não tenha medo que, aleluia, dessa notícia de que Satanás está andando aí, perambulando por aí, fazendo vítimas por aí. Não tenha medo, porque os que estão em Cristo, aleluia, têm a proteção do Senhor. A Bíblia diz em Salmos, aleluia, 46, louvado seja Deus, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aleluia, socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia também fala lá em Salmos 91 que Deus, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então não tenha medo, louvado seja Deus, dessa notícia de que Satanás anda ao derredor, anda aí pelo mundo, porque você, aleluia, você é servo de Deus, você é escolhido de Deus e você foi chamado, louvado seja Deus, por Deus. Então não tenha medo, porque Deus ele traz a proteção para você, para sua casa e para sua família, no nome de Jesus. A Bíblia diz que agora Satanás chega para Deus e se apresenta, e Deus ele traz, aleluia, uma recomendação para Satanás e fala: tá vendo ali o meu servo Jó, homem íntegro e justo, que se aparta do mal. Observe que Deus conhecia cada característica de Jó. Ele chama de meu servo. Deus enche a boca para dizer para Satanás: está vendo ali embaixo? Ali um servo meu. Será que hoje, nos dias de hoje, será que atualmente Deus pode olhar para você e dizer: eis aqui o meu servo? Será que Deus ele pode olhar para você e dizer, como falou lá para Abraão: Abraão, o meu amigo, aleluia? Será que Deus pode olhar para a gente e observar a imagem dele em nossas vidas? Será? Faça essa reflexão nessa noite. E Jó era um homem íntegro e reto, um homem justo que temia ao Senhor. A Bíblia fala que Satanás começa agora a acusar. Porque esse é o papel de Satanás, acusador das nossas vidas. Mas ele não sabe que existe também um advogado fiel, um advogado justo, que nos defende de cada causa que Satanás tenta, aleluia, nos infligir. Esse mesmo advogado agora
repreende Satanás e rebate as acusações dele, porque Satanás começa agora a dizer para Deus que Jó só tinha tudo aquilo, toda aquela intimidade, toda aquela comunhão, porque ele tinha bens materiais, porque ele era um homem bem sucedido, porque não lhe faltava nada, porque ele tinha uma herança, porque ele tinha gados, porque ele tinha uma mulher, porque ele tinha filhos maravilhosos. Satanás começa a dizer também: o Senhor deu tudo a Jó, também o Senhor cercaste Jó com a tua proteção. E Deus: pois bem, vamos ver se é isso mesmo que você disse. Eu vou permitir que você toque em tudo que ele tem, você só não vai tocar na vida dele. Observe uma coisa, meu querido: Satanás, ele só pode agir na vida de uma pessoa até onde Deus quer, louvado seja Deus. Satanás só pode atuar na vida de um ser humano que está, aleluia, preso aos vícios, até onde Deus quer, louvado seja Deus. Quando Deus determina, está determinado. Quando Deus fala, até Satanás, ele tem que, aleluia, bater em retirada. Eu lembro aqui de uma passagem, louvado seja Deus, de Satanás, louvado seja Deus, com Jesus, o endemoniado gadareno, louvado seja Deus. A Bíblia fala que Jesus se encontra com ele, com o endemoniado gadareno, lá na terra de Gadara. E a primeira coisa que o endemoniado fala para Jesus, com medo, ele diz para Jesus: o que vieste fazer aqui, filho do Deus Altíssimo? Ele começa a, aleluia, a reconhecer o poder de Deus. Até os demônios, até Satanás tem que reconhecer o poder de Deus, aleluia. Até Satanás dobra o seu joelho perante, aleluia, a face de Jesus. Então, meu querido, não tenha medo, porque Deus está contigo, Deus está te protegendo e te guardando, tá? Não tenha medo, porque Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, louvado seja Deus. E Satanás olha para Deus e diz: ele só tem essa comunhão porque tem tudo na sua vida. E Deus: pois bem, pode tocar em tudo, só não toque na vida dele. Satanás começa a mexer. Primeiro mexe com os filhos de Jó. Certo tempo, seus filhos estavam reunidos numa casa, festejando. De repente, um vento impetuoso derruba toda aquela estrutura de telhado, e toda a casa desaba por cima dos filhos de Jó, e todo mundo morre de uma só vez. E vem uma pessoa contar a Jó essa notícia terrível. Perder um filho só já é doído, já é doloroso. Imagine perder todos os 10 filhos que ele tinha de uma só vez. Foi isso que aconteceu, ele perdeu todos os seus 10 filhos. Uma pessoa vem contar a notícia ruim a Jó. Mal terminava de contar a notícia ruim a ele, outro servo dele chega correndo e fala para Jó que ele tinha, aleluia, os seus gados lá no pasto, e de repente um fogo cai do céu e consome todo o seu rebanho, consome todos os seus gados. De repente vem, louvado seja Deus, um povo e rouba também o resto da sua criação. E Jó agora se vê sem nada. Seus bens materiais todos foram tomados, todos foram aniquilados. Seus bens materiais todos foram extintos. Agora ele não tinha mais nada, nem os seus filhos e nem os seus bens materiais. Ele só tinha, aleluia, ele, a sua saúde e a sua esposa. E Satanás agora arma um palanque, coloca os seus demônios na plateia e começa a observar, aleluia, a Jó. Talvez ele manda um recado lá para Deus e diz: olha agora, Deus, você vai ver se ele não vai reclamar da vida, você vai ver agora se ele não vai murmurar, se ele não vai, aleluia, dizer, louvado seja Deus, que ele não é, aleluia, não é teu servo mais. Satanás monta aquele, aleluia, eu vejo aqui um cenário espiritual, igreja, e Satanás montando um palanque, um palco enorme, colocando os seus demônios em volta e olhando para Jó e
dizendo: agora ele peca, agora ele cai, agora ele murmura, agora ele reclama da vida. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, Jó, ele começa a proferir algumas palavras que está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20. E Jó começa a dizer, Jó se levanta. Primeiro ele fica arrasado, ele cai no chão, desesperado, porque qual o homem que recebe uma notícia, um homem ou mulher recebe uma notícia dessas e fica normal, perdeu todos os seus filhos, agora perdeu todos os seus bens. Ele está no chão, literalmente, ele está arrasado, mas a Bíblia diz que ele se levanta e toma uma posição, louvado seja Deus. Então Jó se levantou, versículo 20, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Agora Satanás, ele já estava, aleluia, esperando o momento certo para aplaudir e para festejar. Ele convoca agora toda a sua plateia e diz: agora ele vai negar o nome do Senhor, agora ele vai murmurar. Quando Jó, ele, aleluia, se levanta, raspa, aleluia, a sua cabeça, rasga as suas vestes. Aí Satanás fica só aguardando o momento certo de festejar. Mas a Bíblia diz que ao invés de Jó, aleluia, reclamar da vida, murmurar, falar algo, aleluia, contra Deus, a Bíblia diz que ele adora, aleluia. Ele adorou ao Senhor, aleluia, ele agradece ao Senhor e fala: louvado seja Deus, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 22 diz assim: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Querido, sabe o que é isso? Isso é confiança no Senhor. Isso é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluias. Isso é saber que Deus, aleluia, é o maior detentor do universo. É saber que Ele, aleluia, é o nosso maior presente. Jó, ele não peca, aleluia, ele não fala nada contra Deus. Ele não reclama por um momento sequer. Ele não diz por quê, Senhor, ele não questiona a Deus. A Bíblia fala que ele adora o Senhor. Assim como Davi, louvado seja Deus. A Bíblia nos fala que Davi, ele peca. Ele se deita com uma mulher que não era sua esposa, chamada Batseba. E a Bíblia diz que, aleluia, nesse ato extraconjugal, neste ato de adultério, a Bíblia fala que Davi, ele engravida Batseba, louvado seja Deus, e tem um filho. A Bíblia diz que, aleluia, que esse filho agora está prestes a nascer. E Deus usa um profeta chamado Natã para dizer para Davi, louvado seja Deus, que Deus, aleluia, iria recolher o filho dele. Deus não iria permitir o nascimento do filho de Davi. Quando o profeta, preste bem atenção, é usado para Davi, para o rei Davi, a Bíblia diz que Davi, ele fica uma semana com o seu rosto no chão, se humilhando para Deus, pedindo a Deus perdão, misericórdia pelo ato que ele tinha feito, e dizendo para Deus que Deus o levasse, mas não levasse o seu filho, louvado seja Deus. Só que ao passar dos 7 dias, assim quando, aleluia, Batseba está prestes a dar luz ao filho de Davi, o filho que foi gerado em meio ao adultério, a Bíblia diz que o filho morre, louvado seja Deus. Enquanto isso, Davi ainda não sabia da notícia, estava no templo, com o rosto no chão, se humilhando e chorando e falando para Deus para não levar o seu filho. A Bíblia diz que os soldados de Davi chegam para ele e dizem: Davi, eu quero trazer uma notícia para você. E Davi pode falar. Quando a Bíblia diz, louvado seja Deus, os servos começam a falar e diz: Davi, o filho que você gerou
em Batseba, ele acaba de morrer, louvado seja Deus. Para muitos aqui, louvado seja Deus, achavam que Davi agora ia reclamar a Deus, ia dizer Deus por quê, ia questionar a Deus por aquilo que aconteceu. Davi estava pedindo tanto ao Senhor, ele se humilhou. Davi, ele chorou, Davi, ele rasgou das suas vestes, Davi, ele passou uma semana em jejum, orando ao Senhor, pedindo para que não levasse o filho. Agora Deus, ele chega para Davi e diz: eu levei o seu filho. Querido, sabe o que Davi faz? A Bíblia diz que Davi lava o seu rosto, porque ele estava uma semana orando e jejuando por esta causa. Mas a causa que ele estava orando e jejuando não aconteceu, mas nem por isso ele fica triste, nem por isso ele fica chateado, nem por isso ele deixa de confiar no Senhor. A Bíblia diz que ele lava o seu rosto, ele coloca a melhor roupa, louvado seja Deus, e ele entra no templo mais uma vez, sabe para quê, irmãos? Para adorar ao Senhor, louvado seja Deus. Sabe o que é isso? É acreditar em Deus, é confiar em Deus, mesmo quando Ele não dar aquilo que nós queremos ou pedimos, aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Deus, mais do que Ele de nós, louvado seja Deus. Ele só quer a nossa adoração, e foi isso que Davi fez, porque Davi reconhecia que o que ele fez foi errado, e o que Deus faz é sempre bom, perfeito e agradável, aleluia. Agora voltando para Jó, Jó também faz a mesma coisa, ele raspa a sua cabeça. Satanás está lá no seu palanque com seus demônios, achando que ele ia negar o nome do Senhor, murmurar, e a Bíblia diz que pelo contrário, Satanás se levanta, aleluia. Oh, Deus está dizendo para alguém aqui neste momento: você precisa se levantar e tomar uma posição em meio à situação. Não adianta você reclamar, não adianta você murmurar, porque na sua murmuração Deus não vai agir. Quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, Deus não vai atuar na sua vida, louvado seja Deus. Você precisa adorar ao Senhor, confiar nele, entregar nas mãos do Senhor o seu problema, a sua causa, a sua necessidade. Entrega a Deus. Para de murmurar, para de reclamar, para de dizer: Senhor, porque minha vida é assim, porque minha vida é desse jeito, porque tanto sofrimento. Para de dizer isso, porque o Senhor está esperando a sua adoração. Deus está esperando você se levantar e tomar uma posição na sua vida, e parar de reclamar e agradecer mais por tudo aquilo que você possui. Jó, ele faz isso. Ele raspa a sua cabeça, ele se humilha, mas ele adora ao Senhor, porque ele reconhece: nu saí do ventre da minha mãe, ele fala, e nu voltarei. Tem pessoas que acham que todos os bens dessa terra vão levar consigo no dia da sua morte. Não, nós só vamos levar as nossas obras, nós só vamos levar aquilo que nós fez para Deus, aquilo que nós fizemos para o reino, o que nós ajuntamos no céu, aleluia. Só que Satanás, ele não para na primeira tentativa, meus irmãos. Satanás, ele é astuto, ele continua mais uma vez. Em certa ocasião ele ainda insiste, e a Bíblia diz que ele se apresenta novamente a Deus, e Deus fala para ele: está vendo aí que Jó, ele não murmurou, que Jó, ele não reclamou. Satanás mais uma vez, agora fala para Deus: Deus, já vi que o motivo, aleluia, de Jó que adorar não é os bens materiais, mas faça uma coisa, deixa eu tocar na saúde dele, e você vai ver, Deus, se ele não vai murmurar. E Deus já sabendo o que ia acontecer, Deus fala: pois bem, pode tocar na saúde de Jó, só não lhe tire a vida. E a Bíblia diz que uma lepra, uma doença que trazia feridas ao seu corpo, uma doença que, aleluia, causava dores, ferimentos, agora é acometido na vida de Jó. Imagine só, meus irmãos, Jó perdeu tudo que possuía, os seus bens,
os seus filhos, e agora ele estava doente, ele estava com uma lepra no seu corpo. A Bíblia diz que ele usava cacos de telha para se coçar. Tamanho, aleluia, era o estado de ferimento, era o estado da sua lepra, louvado seja Deus. E para completar ainda o seu estado, a Bíblia diz que sua esposa agora, que era para estar do lado dele, que era para ajudá-lo, louvado seja, já quero abrir um parênteses aqui nessa noite, o casal, o esposo, ele precisa ajudar um ao outro, louvado seja Deus. Um precisa orar pelo outro, ajudar espiritualmente, ajudar materialmente. Então o casal, um é coluna do outro, louvado seja Deus. A Bíblia diz que um cordão de 2 dobras é mais difícil de romper, está lá em Eclesiastes. Então se você hoje, aleluia, não estava fazendo isso, comece a fazer com sua esposa, com seu esposo. Ajude mais ela, seja mais, aleluia, presente na vida dela, amém? Seja mais presente na vida dele, ajude ele espiritualmente, em oração, aleluia. E Jó, ele não teve esse apoio, Jó não teve essa ajuda espiritual. A Bíblia diz que, apesar de Jó estar ainda passando por todo esse sofrimento, estar com a lepra no seu corpo, ter perdido tudo, ainda a sua esposa agora, a mulher, aleluia, da sua vida, chega para ele e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então mais uma vez agora Satanás ele arma o cenário, o palanque, o palco está armado. Satanás coloca a sua arquibancada, coloca os seus demônios, está ali a postos para ver o que Jó iria falar. A Bíblia diz que estava todo mundo ali esperando. Uma negação de Jó. Estava ali todo mundo esperando Jó murmurar, Jó reclamar, Jó maldizer ao Senhor, Jó dizer Senhor por quê, Jó questionar. E lá no versículo, capítulo de número 2, a Bíblia diz lá no versículo de número 10 que Jó, sentado numa cinza, e responde à sua mulher. Versículo 10. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Aleluias! E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia! Louvado seja Deus! Oh, aleluia, como é bom, aleluia, ver essa história, ver essa passagem do livro de Jó. Ela nos ensina a ser crentes mais fiéis, a agradecer mais ao Senhor, aleluia. Agradecer mais a Ele por tudo que nós temos e que possuímos. Agradecer mais a Ele por tudo aquilo que nós estamos vivendo, passando, aleluia, que é passageiro, é momentâneo. Como o apóstolo Paulo nos fala, todo sofrimento que nós estamos vivendo aqui na terra hoje é passageiro, é momentâneo, vai passar. Como é bom, aleluia, ver Jó, um homem fiel, como é bom se inspirar, louvado seja Deus, deste homem que era um homem íntegro e justo, que não murmurou, que não reclamou, aleluia, apesar de Deus ter permitido tudo isso acontecer na vida dele, igreja. Ele responde agora para sua mulher, aleluia: acaso não receberíamos também o mal do Senhor? Aleluia. Ou seja, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, vamos aprender com Jó. E sabe o que aconteceu na vida de Jó? Lá no versículo, abra suas Bíblias do livro de Jó, seu capítulo de número 42, versículo 10. Sabe o que aconteceu depois de um tempo? Depois que Jó, ele reconhece, depois que Jó, ele só agradece a Deus, depois que Jó, ele é escolhido, depois que Jó, ele é aprovado, porque tem provas, aleluia, na minha e na sua vida, que Deus está esperando que você seja aprovado, aleluia, para depois que nós passarmos pela prova e ser aprovado,
nós recebermos o galardão de Deus para as nossas vidas. Olha lá o que diz lá no versículo 10 do capítulo 42 de Jó. E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Olha lá, algo interessante aqui, já quero deixar um parênteses. Quando você ora por alguém, quando você entra num propósito pela vida de uma pessoa, Deus abençoa você também. A Bíblia diz que Deus abençoa a vida de Jó enquanto ele estava orando pelos seus amigos. Olha lá. Então eu e você precisamos orar mais uns pelos outros, entregar a vida mais uns pelos outros de cada um de nós. E a Bíblia diz que enquanto eles oravam, enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor deu o dobro, aleluia, o dobro de tudo aquilo, de tudo quanto Jó possuía. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que Deus restitui tudo aquilo que o inimigo roubou da vida de Jó. Tudo aquilo que o inimigo, aleluia, um dia tentou fazer na vida de Jó. Sabe o que eu entendo com isso, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão? Que o que você está passando hoje não se compara a nada à glória futura que há de vir na sua vida. Não, você não está entendendo porque você não glorificou a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus vai restituir na sua vida tudo em dobro. Deus vai trazer, aleluia, tudo em dobro na sua vida. Ele vai, aleluia, te restituir em tudo aquilo que o inimigo um dia tentou pegar de você e tomar. Deus está dizendo aqui para alguém nesta noite, neste momento, não sei a hora que você está vendo o vídeo, mas Deus está dizendo para você assim: Deus vai restituir tudo aquilo que um dia o inimigo tentou, aleluia, roubar de você. Tudo aquilo que ele até conseguiu roubar, Deus está dizendo, ele vai restituir na sua vida em dobro. Espera no Senhor, porque ele é justo e fiel. Espera no Senhor, porque ele, aleluia, não falha. E aleluia, a tua palavra, ela não falha. Ele não falha, a tua palavra não falha. Ele é Deus, e quem há de contender com seus planos? Jó no capítulo 42, ele confirma isso no versículo 2. Pensei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Querido, saiba de uma coisa: esse deserto que você está passando não é para a sua morte, é para o seu aprendizado. E outra coisa, saiba que lá no final, quando você atravessar e passar por esta prova, Deus vai estar te esperando de braços abertos para dizer: meu filho, você foi aprovado. Venha e receba o galardão que eu tenho para te dar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Este foi mais um momento com Deus. Que Deus abençoe ricamente. Que o Senhor guarde a tua casa. Que o Senhor guarde a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.